Olá, eu sou a Suelen e hoje nós vamos falar sobre os papéis mais utilizados para a forração das caixas na cartonagem. Vem comigo! Caixas cartonadas com forração em papel. Esse é o meu produto e eu vou te falar sobre a minha experiência com as gramaturas de papéis. Aqui eu tô com uma caixinha, por exemplo, ela já tá forrada na interna, falta eu fazer aqui a forração externa, né? O empastamento, se eu falar forração e empastamento é a mesma coisa, tá? Então aqui, e eu utilizo um papel 120 gramas, na sua maioria eu utilizo os papéis da linha da Color Plus, tá? Que até nesse momento em que eu gravo esse conteúdo para você, algumas cores estão em falta por não estarem sendo produzidas pela fábrica. Então, alguma cor você pode não encontrar dessa linha maravilhosa aqui, ou alguma gramatura específica. E é isso que a gente vai falar agora. O que eu uso, em sua grande maioria, são os papéis de 120 gramas. Mas nessa pauta, por exemplo, eu tive que comprar um papel 80 gramas. Esse papel aqui é o mesmo papel. O marfim é uma das cores que a gente mais vende por aqui. Esse é o papel 80 gramas e esse é o 120. Se você olhar, ele dá uma diferença, né, no tom pela espessura do papel. E na hora de fazer o empastamento, ele também dá um pouquinho de diferença, porque ele é um papel mais fino, então você tem que ter um pouco mais de cuidado para você não rasgar o papel. E isso acontece e é triste. Às vezes a gente consegue salvar a peça, mas às vezes a gente tem que descartar e começar tudo de novo. Então, a minha experiência para te falar. Eu gosto muito de usar a linha 120 gramas, tá? Ele é um papel intermediário, porque você tem aí um 180 gramas e o 240 gramas também dos coloridos na sua maioria. O 180 tem muitos profissionais que utilizam e gostam muito dele, mas para mim ele é muito grosso. Então ele já é muito rígido e na hora de eu fazer o empastamento, na hora de eu fazer uma vira, por exemplo, ele me dificulta, então eu demoro um pouco mais. Eu me adaptei mais então com a linha de 120. Exceto na cor verde oliva. Essa aqui é a cor, uma das cores mais procuradas pelas noivas. E eu utilizo ele no 80 gramas. Então, quando eu estou produzindo essas aqui, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, eu tenho que dosar a cola. Então, a gente tem uma série de coisinhas, não dá para fazer, não é o mesmo processo em todos. Porque esse daqui, como a cola molha o papel, a gente precisa ir com cuidado, dosar, saber lá certinho se você vai diluir a cola ou não, saber o quanto de água que você põe para que ele não fique muito fininho e ele não rasgue, né? Então, esses são alguns dos cuidados que a gente precisa ter também na hora de produção. Também temos os papéis de 180 gramas, né? Esse aqui eu peguei um exemplo, ele já é um papel que ele tem a impressão dessa estampa dos dois lados. A diferença desse daqui é que ele é branco na interna. Então, aqui eu fiz um rasgo, se você for observar, ele é branquinho. Então, no caso das caixas, não, até só se você for fazer um berço e precisar fazer um pontilhado, que vai saber que ele é branco, né? Então, vai dar algum destaque na peça nessa partezinha branca. Mas esses da linha Color Plus, eles são coloridos na massa. Então, aqui, ó, eu vou rasgar um pedacinho dele aqui também, ó. E você vai perceber que ele é verde. Então, ele é todo verde. Então, assim, isso que eu gosto também dos papéis dessa linha, trabalho muito com eles. Mas é uma questão de teste e de experiência. Como tem pessoas que preferem usar 180 gramas, tem aquelas que utilizam só 80 gramas para fazer a forração. Então, são opiniões de profissionais, né? Então, eu me adaptei com os 120 gramas. Se você estiver procurando um papel também com um custo um pouco melhor, o 120 gramas ele tem um valor um pouco mais baixo do que os 180 gramas. E o 240 gramas, obviamente, porque um papel mais espesso ele vai custar mais. Então, vai muito do seu teste. Você vai lá, compra um e vê entre os 180 gramas, os 120 gramas e 80 gramas. Se ele é um papel escuro, por exemplo, como esse aqui, no 80 gramas, você consegue trabalhar um pouco melhor do que com o marfim, porque ele enruga um pouco mais. Aí, na hora de você tentar alisar ele com a espátula, né, que é uma das ferramentas, né, que a gente utiliza aqui para fazer o empastamento, você pode danificar a peça. Então, esse aqui, por exemplo, eu vou fazer o empastamento, é a fixação aqui na parte da externa da caixa. E eu vou, no movimento de fixar, às vezes se ele é muito fino, no caso do 80, ele pode rasgar.
tem que ter muito cuidado, mas dá tudo certo. Então, a dica é testar. Você faz as contas também com relação a custo, que daí depende do que o teu cliente quer, mas se você está começando, testa o papel 120 gramas primeiro e compra um 80, por exemplo, se você quiser pegar um papel sulfite mesmo. Esse que a gente usa para fazer a impressão normal, de 75 gramas, você também vai conseguir fazer um empastamento. Aí você vai notar como ele é fininho e tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Não é que não dá para fazer, só que você precisa ter um pouco mais de cuidado. E na produção, às vezes a gente precisa de um pouco mais de agilidade. E eu, na minha experiência, no meu caso, 120 gramas, eu me adaptei muito bem com eles. Então, teste e me fala aqui. Se você, de repente, ficar com alguma dúvida, tiver alguma outra pergunta para fazer a respeito desse assunto de papéis, eu não falei sobre o papel perolado. Eu já ia falar para você me mandar uma mensagem, mas nós temos também o papel perolado, que aí é uma outra situação. Deixa eu ver se ele tem aqui. O papel perolado também temos ele no 120 gramas. Mas ele também exige um pouquinho mais. Aqui eu tenho duas coisas dele. Ó, eu não sei se dá pra ver. Ele é aperolado, acetinado. Acho que não dá pra ver muito aqui na tela. Ó, ele tem um brilhinho. Esse aqui, na hora de fazer o empastamento, também tem que ter um cuidado um pouquinho mais especial. Mas a dica é essa. Testa, vê o que você se adapta, não tem problema. Às vezes você vai ter uma pessoa que vai falar que é melhor você usar 80 gramas, é melhor você usar 180 gramas, mas é de experiência de cada profissional. Eu gosto de 120 gramas, mas se eu não tenho, como é o caso agora, eu não tenho disponível no mercado, eu tenho que usar 80 gramas. E se não tiver, eu vou usar os 180 gramas. Mas por opção, é os 120 gramas. Agora sim, se você tiver mais alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, me manda uma mensagem aqui embaixo que eu respondo para você e de repente, se for o caso, eu gravo um outro material. Bom, então, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!